Sigmas e Nêutrons, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou o Igor Max. E eu sou o Mark Valdo, o Wallace. Hoje vamos falar sobre um assunto leve, o fim da humanidade. Quase isso. É o epílogo. Eu diria aí, que é o né? epílogo. Se não for da humanidade, mas pelo menos da sociedade que a gente acredita hoje e vê. Do mundo como conhecemos. Ou da democracia, né? Pronto, eu acho que a palavra mais correta é a democracia. Essa é a palavra que eu tava procurando, William. Pois é, pessoal, vamos falar hoje sobre o documentário Dilema das Redes Sociais, disponível na Netflix. Netflix, olha para nós, estamos aqui atrás de patrocinadores, nós e nossos milhões de ouvintes. Então, pessoal, é o seguinte, vocês assistiram o documentário e eu fiquei assim me perguntando, a primeira coisa, até que ponto a sociedade toda, isso aí pode colocar até os locais mais longínquos do nosso país, tá? Do nosso Brasil varonil, a nossa sociedade está inclusa dentro dessa verdade que é bem incômoda, que é a questão das redes sociais mudando a nossa percepção da realidade. Para vocês aí, até que ponto a nossa sociedade está embarcada nessa questão? Assim, é bem notório a questão de ter se tornado algo quase que uma dependência emocional, afetiva das pessoas com essas redes sociais, né? A pessoa pode ver isso justamente pela a quantidade de venda aqui de smartphone, que é absurda, e você caminhando pela rua, você consegue ver o tanto de gente que anda com o smartphone na mão, até dirigindo e tudo mais. Assim, eu acho que é bem notório mesmo, principalmente a parte dos malefícios. O vício, essa questão do culto narcisista que o pessoal tem, essa coisa muito o valor que a imagem tem, hoje em dia que vale mais do que qualquer coisa, as aparências, né? Um mundo de aparência, de falsidade. Eu acho que a sociedade de fato está assim, inclusa nas redes sociais. E eu acho que essa imersão nas redes sociais já começa a mostrar alguns malefícios, né? Interessante que eu estava olhando aqui, inclusive num documentário, segundo Tristan Harris, ele foi, só para deixar aqui bem claro, design ético do Google, né? Ele trabalhou naquela caixa de entrada do Gmail. Ele trouxe um dado bem importante, que até 2011, o nível de mutilações de adolescente e suicídio era estável, os dados. Mas de 2011 para cá, ou seja, a última década, né? Vamos dizer assim, esse índice subiu para 182% nos pré-adolescentes, principalmente meninas, entre 15 e 17 anos. Eu acho que a parte mais impactante do documentário, para mim, foi justamente isso. Principalmente de pré-adolescentes e de adolescentes. Cara, assim, dá um embrulho no estômago, cara. Verdade. Inclusive, William, a gente, há alguns anos atrás, lá na empresa que a gente trabalha, a gente comentava que certos colaboradores não queriam tirar a carteira. Não se lembra? Ele tinha confusão em relação a isso? Sim, lembro, claro que lembro. Esse documentário destaca isso, Igor e William. Também. Os jovens não querem mais tirar a habilitação. Caiu, né? Isso. Os jovens hoje não querem assumir mais risco. Os jovens hoje não querem mais ter encontro romântico, vamos dizer assim, né? Existe uma evasão escolar hoje de jovens, porque não é mais interessante a escola para eles. Os pensamentos deles são rasos, não são pensamentos profundos. Nenhuma área que eles acreditam, entendeu? Então acho que são alguns malefícios que comprovam que a nossa sociedade está realmente imerso nas redes sociais. Agora, assim, só atrapalhando um pouco. Claro que a gente se preocupa mais com os jovens, né? Porque é a questão da continuidade da nossa sociedade, que eles é que vão... Futuro, né? Futuro, exatamente, é o futuro. Eles é que vão pegar o bastão na prova de 400 metros de revezamento e vão continuar. E a gente se preocupa, claro, que mais com eles do que, assim, com propriamente os adultos já feitos já, né? Mas, assim, eu e Igor ontem a gente tava falando que tinha uma pessoa, assim, uma mulher já idosa, beirando os 70 anos, que ela viciou-se em redes sociais a ponto de o companheiro dela, que tem 75 anos, dizer: eu não consigo mais conversar com ela, porque ela passa o dia todo com o rosto no celular e pra cima, pra lá, mandando mensagem, mandando fake news. Então, assim, pra vocês verem que esse problema, infelizmente, ele
ele afeta todo mundo. Ele afeta o adolescente, o adulto, o médio e até os idosos também, né? Isso pra mim aí é interessante, porque geralmente, como você falou, né? Quando a gente fala de rede social, já pensa logo em adolescente e pré-adolescente. Até por ser um fato novo, né? O quê? Acho que as redes sociais têm mais de 20 anos. Eu acho que em 2004, 2003, só que o pessoal pesquisando aí na internet. Teve o Orkut, né? O Orkut foi o primeiro, na minha opinião. Mas eu acho que não teve esse respaldo todo. Nos Estados Unidos, o MySpace foi muito mais utilizado que o Orkut. Até naquele filme aquele filme que retrata o início do Facebook, eles falam no MySpace, né? A primeira meta de Zuckerberg é derrubar, destruir o MySpace. Aí, resistindo logo aqui no começo, o documentário deixa muito claro que o Zuckerberg é uma alma cebosa, né? Um dos cofundadores do Facebook com ele, mesmo afirma que eles sabiam o potencial danoso que tinha de vamos fazer mesmo assim. Assim, pelo que eu já vi de entrevista, até esse último depoimento que ele deu na comissão do Senado e tudo mais, assim, o cara vê que assim, a meu ver, o comportamento, a psique dele e tudo mais, ele era aqueles cara altamente frustrado, que deve ter sofrido muito bullying, tipo aquele cara que quer uma vingança, uma forra bem sucedida, né? Ele quer mostrar a todos os outros que ele consegue dominar, que ele quer... Assim, eu acho ele um cara altamente danoso. Ele é o foda, né? Altamente danoso, é. E assim, e a pessoa vê que é tudo de caso pensado. Não sei se vocês tiveram acesso, mas uma das cientistas de dados do Facebook esse ano, ela pediu demissão e ela soltou, antes de se demitir, um memorando na rede da galera dos cargos administrativos, até da presidência e tudo mais. Ela mandou o memorando para umas 3.000 pessoas, funcionários do Facebook. Ela desbulhou e disse que estava saindo porque se sentia que tinha as mãos sujas de sangue, confirmando as interferências em pleitos eleitorais, em democracias debilitadas de países pequenos e tudo mais, que utilizaram até como laboratório. Assim, um negócio assim absurdo mesmo, cara. E essa questão do laboratório também é interessante, que inclusive um dos investidores do Facebook, né, que até é o Roger Magner. Ele é investidor. No filme também mostra ele. Ele foi o primeiro investidor anjo, né? Ele foi o primeiro investidor anjo da coisa. Ele fala que, de fato, nós somos laboratórios de rato. Que eles ficam testando coisas que todos os dias, diariamente, com um grupo pequeno de pessoas. Se aquilo der certo, eles vão potencializando. Aí ele fala até um exemplo que o Google testou e foi aquele negócio de marcar a foto. Eles testaram isso, parece que foi em 2013, 2014, por aí. Eu não me lembro a data aqui, me perdoe-me aí. Mas ele falou que o Google testou isso aí com 100 mil pessoas e deu certo. Depois ele pra até ver até onde ia a capacidade de tendenciar o povo, né? De forçar o povo a ficar cada vez mais pregado, mais dependente da coisa, você ficar buscando cada vez mais like, essas coisas. A curtida, né? Pra você ver a potencialidade das coisas. E interessante, rapaz, é que é o mesmo cara, o Tristan Harry. Ele falou que, pra você ter noção, só pra desenvolver o Gmail, foram 50 designers, entendeu? Pra desenvolver aquela caixa de e-mail, pra pensar da melhor forma de prender você lá. Imagina o Facebook. Pois né? Imagina um Instagram, um Twitter da vida. A força de trabalho que essa galera tem pra fazer com que a gente fique cada vez mais preso à rede social. Pra você ver essa questão do aumento dos índices, né, de suicídio e depressão, foi também de 2010 para 2011, no começo, assim, justamente da explosão do Facebook, que o Google também se transformou. Que eu acho que foi quando combinou mais ou menos do tempo que ele começou a deixar, né, o Google. Porque também foi no tempo que o Google deixou de ser um motor de pesquisa para ser também um objeto de controle controle dos usuários, né? Porque é justamente nesse tempo que o Google passou a fazer a seleção por algoritmo, né, por robôs, né? A seleção do que ele ia mostrar quando você fazia a pesquisa, né? Com base justamente nos seus históricos, nos cookies e tudo mais, né? Onde tornou-se uma coisa que cada vez ia lhe prender mais, que cada vez oferecia não as melhores fontes, não o que ia lhe atender, mas o que poderia lhe prender mais, chamar mais sua atenção e fazer você consumir mais, tornou o caráter assim comercial, né? E tudo também levado por causa da concorrência do Facebook. Tudo foi por causa do Facebook. O Facebook é que transformou a internet, né?
na verdade, né? No geral, não foi só rede social, não. E tudo isso que você está dizendo aí foi reforçado no documentário por Sharma, que ele é responsável pelo crescimento do Facebook, engajamento de pessoas. Ele fala que de fato existem psicólogos lá dentro para tentar entender, né, de como o comportamento humano é. E eles tentam justamente nessa vulnerabilidade psicológica humana abalar você de forma sentimental para que você fique preso àquilo, ou seja, uma foto. Inclusive eu tava comentando com ele um dia desse aí que de vez em quando a gente tá no celular e vem aquela sequência de fotos de um ano atrás, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mostra. Até no Google Fotos mostra, Aquilo ali toca o coração da pessoa na hora, né? Mas aquilo ali, de fato, aquilo é pensado. Aquilo não é uma forma de dizer, como eu sou bonzinho, vou passar isso pra vocês e lembrar dessa. Pois é, o controle da sociedade é o objetivo principal. E não deixa de ser, tá ligado? Deixa de ser. É tanto que é fomentado mesmo. É fomentado a depressão. É motivado. É quase como uma política do negócio, né? Porque uma pessoa deprimida vai ficar cada vez mais apático, parado e o quê? Dependente cada vez mais do seu vício. O que é o cerne principal de um vício? É a fuga, né? Um vício em drogas e tudo mais. Outra coisa, a informação mais relevante que eu vi do documentário e a frase mais impactante é justamente isso. Só duas indústrias têm o seu público-alvo, chamam de usuários, a indústria das drogas e da internet. É verdade. Isso é uma piada antiga. Isso é uma piada antiga de programador. É a máxima mesmo. Somente reforçando aqui quem estiver escutando esse podcast agora, tal. A gente conversou isso antes de ter o documentário Dilema das Redes Sociais. A gente conversou no nosso episódio falando sobre ansiedade. Eu não sei se foi episódio 3. Eu acho que não foi o terceiro podcast. Então a gente conversa sobre isso aí. Então se você tiver interesse... muito antes até do documentário sair, né? Exatamente. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no podcast de ansiedade, que conversa com Sérgio Rodrigo Bozan, psicólogo e psicanalista. Se você tiver uma curiosidade, dá uma olhadazinha lá que vai valer a pena também. Aí depois você volta pra cá também. Ou se quiser também, pode escutar esse todo e depois volta lá também. Termina esse aqui e depois vai lá. Dá no mesmo. Aí, pessoal, assim, uma coisa que você estava falando agora sobre a questão de você tá navegando na internet e você vê anúncios que são pertinentes do que você pesquisou, ou se não aquele negócio do Google poder ler o cookie do seu computador, tal. Enfim, todo mundo já sabe disso aí, isso não é novidade para ninguém. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal, que depois eu vi também vendo um vídeo de um cara, que eu não sei se ele é psicanalista, se ele é coach, mas eu achei muito interessante assim, a abordagem que ele fala é sobre a mercadoria de troca, que é uma mercadoria que as pessoas têm, que muitas vezes não dão um pingo de valor. É a atenção. Todos esses aplicativos, eles estão em busca da sua atenção, de roubar de você aquele momento, aquela rede social, de roubar de você aquele momento que você está vivendo com seus familiares, ou até mesmo aquele momento que você está simplesmente relaxando, não quer pensar em nada. Aí você está ali vendendo a sua atenção sem receber nada para os aplicativos de redes sociais. Então, assim, vocês podem discorrer sobre isso aí. Uma das máximas de mercado financeiro é a frase que diz que o tempo é o seu maior e melhor ativo, porque quando você o perde, você não tem como recuperá-lo. E é justamente isso que as redes sociais tomam cada vez mais das pessoas, o tempo. E geralmente não é um tempo nem produtivo, nem rentável. O retorno que você tem de alguma informação valorosa, algo que você pode absorver que você possa usar a seu bem mais para frente, não vale a pena, porque você gasta mais de 80% geralmente do tempo só com bobagens, platitudes, porra que não fundam ninguém. É verdade, essa questão do tempo aí que você falou, não volta, nunca mais vai ser, nunca volta, você nunca vai recuperar isso. E você às vezes deixa de estar perto de um familiar seu, que nem o William falou, ou de você investir em você mesmo, de se preparar para algo melhor amanhã, né? Em todos os aspectos, tanto profissional como humano, né? Como um cidadão, enfim. Você perde isso.
Muito pelo contrário, a rede social ela faz um retrocesso em você, né? Porque hoje a gente tem aí pessoas que acreditam que a Terra é plana. Eu nunca imaginei na minha vida, em século XXI, a gente tava ainda com esse discurso. É assim, a rede social também, eu vou falar isso criticando o Twitter, que embora seja uma rede social que eu já gostei muito, mas eu vou fazer aqui uma crítica de uma coisa bem negativa que ela traz para a sociedade, né? Assim, traz para as pessoas, vamos dar o termo. É a questão de não querer ler texto longo, porque naturalmente você já tem essa preguiça já. E a partir do momento que o Twitter, ele tem aquele limite de 140 caracteres, é 140 ainda, Igor? Não, é 200 agora. Eu já era indignado por quando era 140 caracteres, mas ainda sou com 200. Que se você quer passar uma informação de qualidade, algo que acrescente realmente, que seja munido de dados, de corpo, cara, ninguém não tem essa capacidade de ser sucinto a esse ponto, não, cara. Fica o vazio, você sente um vazio. É muito pouco, 200 caracteres no uso do Twitter. 200 caracteres agora, era 140 antes. E assim, aí você vê alguns portais de notícia que ele já tem a notícia, muita gente só lê o texto, só lê a manchete principal, mas ele tem notícias para você ler em 1 minuto. Então não é questão de pressa, é questão que os portais, o Twitter, ele quer passar aquela verdade para você. Ele quer passar aqui e dali, comigo eu tá falando. A qualidade, claro que vai ficar duvidosa. Um exemplo, você pegar, é impossível você entender como foi o processo da Revolução Francesa com a leitura de 1 minuto. É aquela ideia, né? Eu acho que é uma enxurrada de informação sem qualidade e sem profundidade. Nós temos hoje youtubers, nós temos instagramers e twitters, enfim, temos pessoas que são expoentes, são as pessoas que se destacam, que ganham dinheiro com as redes sociais. Eu fico pensando, poxa, mas isso é legal, mas não é tão legal assim. O cara pode estar fomentando alguma coisa. Na cabeça de vocês, o que eu senti foi, após passar por esse documentário, eu não cancelei minhas redes sociais. Eu desinstalei os aplicativos. No caso do Twitter, eu parei de postar no Twitter. Eu deixei pra lá. Tanto é que eu não tinha nenhum aplicativo instalado. Instagram, Facebook, eu nem usava mais, assim. Facebook já fazia vários anos já que eu tinha até desativado minha conta. Eu só reativei por conta do Geek Area mesmo. Então assim, mas também não tava mais nem acessando. Então pra mim não foi tão difícil. Mas vá fazer isso aí pra um adolescente, um cara que é altamente influenciável, tanto como adultos também. E aí? Eu acho que a gente tem que olhar pra frente. De que forma? De como usar isso de forma inteligente. Você falou aí de influenciadores, né? Resumindo, que ganham dinheiro com isso, influencia, enfim. Eu não acho isso errado. O que eu acho errado da rede social é a falta da regulamentação. Diferente de uma TV aberta, por exemplo, é que a TV aberta, uma empresa vai fazer um comercial, existe uma série de protocolos, de procedimentos que não vai infringir com certas regras, né, de cada país da sociedade. Por exemplo, aqui a indústria de brinquedo sofreu muito com a propaganda TV aberta, porque ela foi vedada certos parâmetros que influenciavam a criança, um exemplo. Inclusive tem um documentário, A Criança Alma do Negócio. Bem interessante. A indústria de bebida também está sofrendo impacto, né? A cada ano se coloca uma restrição nos comerciais. Agora a questão das redes sociais. Quem vai impor isso? Qual vai ser a regulamentação? Eu acho que a discussão é essa. Concordo com essa questão de que agora que o monstro tá feito, é muito difícil dele ser eliminado, de ser extirpado. A prova é tão grande, William, que você assistiu o documentário, eu acredito que o Ico também, todos nós ficamos horrorizados com a real do que tá acontecendo, mas nenhum da gente deixou a rede social. E nenhum dos participantes do documentário que criaram ambas conseguiram também deixar. Não, o cara do Google disse que deixou de usar. O principal do documentário. Ah, então o do Google foi o Tristan Harry, eu não vi não. Mas ele disse que é viciado em e-mail. Ele disse que a única coisa que ele não conseguiu foi deixar de passar o dia todo olhando o e-mail, que não deixa de ser a mesma ideia de rede social, né? Eu acho que realmente como voltar atrás e eliminar as redes sociais, que eu acho que seria um bem para a humanidade, isso não vai acontecer. O que resta é justamente, como eu disse, concordo com essa questão de regular e tudo mais. Até essa questão também de
de monetização, de galera que ganha. Não tem nada contra, pode fazer o que quiser da vida, mas há de se ter um filtro também nisso, porque infelizmente é uma máxima. Hoje em dia, nessas coisas, basta você ganhar uma popularidade, você não precisa ter uma capacidade, você não precisa ter uma bagagem, você não precisa ter um conhecimento específico de algo, você não precisa ter talento que foi lapidado, foi complementado por estudo. Uma coisa que eu gosto muito de ver, até de ler algumas coisas e tudo, de estudar também é filosofia. Se você for ver os ensaios e os livros, as últimas teorias de Zygmunt Bauman, do mundo líquido, e os últimos ensaios, o livro de Humberto Eco, os caras parecem que estavam adivinhando o que ia acontecer na sociedade, cara. É impressionante. Uma coisa boa pra mim, mas que eu achei muito ruim, mas eu me senti aliviado, foi que quando eu assisti o documentário inteiro, quando terminou o documentário, eu senti um alívio de pelo menos, mesmo que só, eu tinha razão. Porque eu nunca fiz Facebook, nem Instagram, tem o Twitter, mas justamente para participar das hashtags, para fazer protestos, que eu sou um cara chato, gosto de reclamar e também de proliferar minhas revoltas e meus protestos, mas passa um tempão assim também. Às vezes passa uma semana sem nem abrir. Uma frase de Humberto Eco: o bom da internet foi que ela prendeu todos os loucos em casa, mas infelizmente deu voz a todos. É verdade. Isso resume tudo. Nesse jogo de rede social, que a gente sabe que existe um aparato tecnológico por trás, de inteligência, de equipamento, de processamento, enfim, não precisa nem eu falar. E nós, como os indivíduos, será que a gente tem alguma chance contra ela? Imagine você num jogo aí, jogando contra a rede social. Será que isso é um jogo justo ou não? Rapaz, é o seguinte, não tem condições de ser um jogo justo, porque é aquela coisa, é você tá só com a sua mente de um lado, e do outro lado tá mentes assim, vou falar a verdade, às vezes até muito melhores do que a sua, ou assim, mas não é somente uma. Você pode ser um cara super inteligente, um cara super ter noção da realidade, mas assim, do outro lado, além de estar os melhores, que podem ser até tão bons quanto você, tem uma quantidade extremamente absurda de pessoas que estão fazendo uma ferramenta que é feita para dominar uma sociedade, não somente você. Então não tem como ser um jogo justo, entendeu? É um jogo que só um vai ganhar. É um jogo que cada um vai ter a sua verdade, você vai achar que até achar que está ganhando, mas na verdade está todo mundo perdendo. A leitura que eu tenho no documentário é essa. Eu acho que é uma briga muito desigual, por isso mesmo que deve ter intervenção legal, governamental, ser altamente regrada e também ser altamente taxada. Tem que ser altamente taxado, como é cigarro, como é álcool, como é drogas nos países onde é liberado, tipo na Holanda. Tem que ser altamente taxado, porque é algo que traz malefícios. Já existe a síndrome, né, dos dependentes de rede social. Já é uma doença que já deve ter até CID. Então, cara, a melhor forma de combater é reduzir a exposição, reduzir o uso, ver se há alguma forma de você eliminar algo que você julga que seja danoso a você. Aí vai muito do desenvolvimento humano, porque você tem que... a internet, como diz, é um mundo virtual. Como o mundo real, você tem caminhos bons e caminhos maus para trilhar, né? Aí você tem que ter o discernimento do que você vai fazer, do que você vai absorver. E eu acho que, como pessoa, é muito difícil você combater, porque para cada elemento que consiste a rede, tipo as publicações, os stories, a questão dos impulsionamentos, para cada elemento que constitui a rede, há uma equipe de pessoas trabalhando em cima só daquele elemento, fora que ainda uma carga gigantesca de algoritmo, inteligência artificial, de tudo, de phishing, da porra toda. Então, você como pessoa, a única forma que você pode fazer é reduzir o uso e reduzir o conteúdo que você absorve. Aí vem uma questão interessante. Às vezes quando a gente fala de futuro, que as máquinas vão dominar o mundo, a sociedade, né? Vocês acham que a gente já não tá vivendo isso não, cara? Eu me sinto isso depois desse documentário. A Skydyne já tomou conta, parece. Pois é, porque se eu não consigo largar meu celular, se ele faz um bip lá, uma notificação, eu sou tentado, eu fico louco pra poder ver.
Cara, eu não tô dominado, não. Faça feito eu, boto no silencioso. É isso que eu faço também.